Queridos, Deus colocou uma palavra no meu coração nessa semana e eu quero repartir essa palavra com vocês aqui nessa noite. Por isso, quero convidá-los para abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 15, nós vamos ler a partir do verso 11. Lucas, capítulo 15, a partir do verso 11. O tema que eu quero trabalhar com vocês aqui nessa noite é uma chance para recomeçar. Uma chance para recomeçar. O texto bíblico diz o seguinte: e Jesus disse ainda: um homem tinha 2 filhos. Certo dia, o mais moço disse ao pai: pai, quero que o Senhor me dê agora a minha parte da herança. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais moço ajuntou tudo o que era seu e partiu para um país que ficava muito longe. Ali viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou tudo o que tinha. O rapaz já havia gastado tudo quando houve uma grande fome naquele país e ele começou a passar necessidade. Então procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda. Este o mandou para a sua fazenda a fim de tratar dos porcos. Ali, com fome, ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele pensou: quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Vou voltar para a casa de meu pai, aleluia, e dizer: pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Me aceite como um de seus trabalhadores. Então saiu dali e voltou para a casa do pai. Quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai o avistou. E com muita pena do filho, correu e o abraçou e beijou. E o filho disse: pai, pequei contra Deus e contra o Senhor e não mereço mais ser chamado de seu filho. Mas o pai ordenou aos empregados: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Também tragam e matem o bezerro gordo. Vamos começar a festejar, porque este meu filho estava morto e viveu de novo. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Meus queridos, esse texto é para todos aqueles que querem ter uma chance para recomeçar. Esse texto é para todos aqueles que, depois de teimarem, depois de desobedecerem, depois de terem agido irresponsavelmente, de terem feito tudo errado na vida, com motivações egoístas, colheram graves consequências, mas desejam recomeçar. Nunca é tarde para recomeçar. Há muitas histórias de vida aqui nesse ambiente onde estamos que merecem um recomeço. A história daquela mulher do testemunho foi uma história de recomeço. E aqui, nessa noite, há muitas pessoas que estão vivendo um tempo em que precisam recomeçar. Precisam começar de novo. Aliás, um começo completamente novo. São histórias de dores, histórias de lutas, histórias de perdas, histórias de enfermidades, histórias de incertezas, histórias de angústias. Será que essa não é a sua realidade? Será que você que chegou aqui nessa noite não está vivendo um tempo dessa realidade? Se você está vivendo um tempo cuja realidade é uma dessas que a gente disse aqui nessa noite, hoje você tem uma chance para recomeçar. O texto que nós lemos é uma parábola contada por Jesus a respeito de um filho perdido, de um filho chamado pródigo que decidiu em algum momento da sua vida recomeçá-la. O recomeço de vida desse jovem pode ser sintetizado em 5 estágios. Quais estágios? Primeiro, a partida, depois a miséria, a contrição, o retorno e a aceitação.
Mas o que levou aquele jovem que tinha tudo do bom e do melhor a sair da casa rumo a um lugar distante? O que levou aquele jovem a desperdiçar a sua vida de forma irresponsável? O que é que tem levado você a viver um tempo de angústia? O que é que tem levado você a viver um tempo de dor? O que é que tem levado você a viver um tempo de choro? O que é que tem levado você a viver um tempo de desespero, de incerteza? Nós podemos destacar aqui nesse texto duas atitudes irresponsáveis daquele filho que resolveu sair de casa e que por isso estava sofrendo o que estava sofrendo. A primeira atitude irresponsável daquele filho foi a insatisfação. Olha o que diz o texto bíblico. Certo dia, o mais moço disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê agora a minha parte da herança. Tudo começou na vida do filho mais novo, quando ele se sentiu infeliz na casa do pai. Ele já não tinha mais prazer de estar na casa do pai. Ele já não tinha mais satisfação de estar na casa do pai. As coisas que aconteciam na casa do pai já não lhe traziam mais alegria. A companhia do pai e do irmão já não preenchia mais a sua vida. E o que acontece? Ele queria conhecer, ele queria experimentar algo a mais. E quantas vezes nós estamos bem na casa do nosso pai? Quantas vezes nós estamos bem diante de Deus? Mas em um determinado momento nós resolvemos conhecer algo a mais, conhecer coisas distantes do pai, mostrando toda a nossa insatisfação. E essa insatisfação não é culpa do pai, mas essa insatisfação é culpa nossa, porque não entendemos o suprimento do pai, não entendemos o cuidado do pai, não entendemos a disciplina do pai. Foi assim que aconteceu. Aquele jovem saiu de casa porque ele queria conhecer coisas novas. Mas eu quero lembrar a todos vocês aqui nessa noite que foi a insatisfação que derrubou Eva lá no jardim do Éden. Foi a insatisfação que levou Lúcifer a se tornar um demônio. Queridos, a insatisfação é a tola ideia de que do lado de lá do muro existe a felicidade. De que Deus está nos privando de alguma coisa que nós merecemos. Essa é a ideia dos insatisfeitos. Deus está me privando de receber algo que eu mereço. Na verdade, nós não merecemos nada, somos míseros pecadores. Nós só ganhamos alguma coisa porque a graça de Deus é sobre nós. Mas aquele menino teve uma segunda atitude responsável. A segunda foi a rebelião. Olha o que diz o texto. Poucos dias depois, o filho mais novo ajuntou tudo o que era seu e partiu para um país que ficava muito longe. Ali viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou tudo o que tinha. O filho mais novo pediu a sua herança antecipada. Ele tinha direito a 1/3 da herança, mas essa parte só seria tomada depois da morte do seu pai. Mas o filho então, ele busca mais os prazeres do mundo do que o seu pai. Ele está mais interessado em curtir a vida do que agradar ao pai. Ele prefere o pai morto a adiar o seu desejo de experimentar os prazeres do mundo. E não é assim que acontece conosco. Quantas vezes nós abrimos mão do carinho do pai, do cuidado do pai, da casa do pai? Quantas vezes nós abrimos mão de Deus por causa dos prazeres do mundo, por causa das coisas que o mundo nos oferece? E isso se chama rebelião. Deixamos o melhor para viver o pior da vida. Deixamos a certeza para viver a incerteza. Deixamos o tempo de alegria para viver um tempo de choro. Aquele filho mata o seu coração, mata o seu pai no seu coração e sai de casa levando todos os seus haveres. E para onde que esse menino vai? O texto diz que ele vai para uma terra distante. E eu quero dizer que essa terra distante pode ser o seu coração, essa terra distante pode ser o seu computador, seu bairro, sua cidade, a sua televisão, um mundo onde você tenta se esconder de Deus para curtir os prazeres do mundo. Essa pode ser a sua terra distante. A terra distante é todo lugar onde você pensa
que a felicidade estará disponível para você sem a presença de Deus. Eu quero dizer que isso é absolutamente impossível. A terra distante no início, ela é cheia de encantos. Há amigos e festas, há alegrias, celebrações, encontros, reencontros. Porém, no fim, sobra um gosto amargo na boca, um vazio na alma e uma terrível solidão assolando o peito. Quem já viveu essa realidade sabe exatamente o que eu estou falando. Sabe exatamente que o final de qualquer prazer que o mundo oferece é tristeza e um completo vazio na vida. Mas o que aconteceu com esse filho mais novo depois dessas atitudes irresponsáveis? Quais foram as consequências? Eu quero destacar aqui com vocês duas consequências que atingiram em cheio a vida desse filho mais novo por causa das suas atitudes irresponsáveis. A primeira consequência foi a dissolução. O texto fala sobre isso. Diz assim: poucos dias depois, o filho mais novo ajuntou tudo que era seu e partiu para um país que ficava muito longe. Olha o que aconteceu. Ele deve ter recebido uma boa grana. Ali viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou tudo o que tinha. Ali viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou tudo o que tinha. Longe de Deus, nós desperdiçamos tudo o que Ele nos dá. O rapaz já havia gastado tudo quando houve uma grande fome naquele país e ele começou a passar necessidade. Alguém que não tinha necessidade começou a padecer necessidade. Alguém que não precisava pedir pão para comer porque tinha a todo momento começou a pedir esmolas. Alguém que tinha abundância começou a viver um tempo de escassez. Longe de Deus, é exatamente assim que acontece com a nossa vida. Pode ser até que eu tenha muitos recursos, mas esses recursos não conseguem preencher o vazio existencial que há dentro de nós. E às vezes a gente acha que está na abundância, mas está na escassez. É uma escassez emocional, uma escassez espiritual. O filho mais novo deu a si mesmo tudo o que os seus olhos desejaram. Ele não se privou de nenhum prazer. Ele bebeu todas as taças do prazer. Ele dissipou seu dinheiro, sua vida, sua saúde, sua honra com farras e amigos. Ele jogou tudo de precioso que o pai havia dado na lata do lixo. E quantas vezes nós fazemos isso? Nós jogamos a nossa vida, que é preciosa aos olhos do Senhor. Porque um dia, quando Ele nos criou lá na eternidade, Ele disse assim: haja você, e ouve você, e Deus disse assim: é muito bom. Nós somos o muito bom de Deus, a obra-prima da criação de Deus. E nós pegamos essa obra-prima, que somos nós, e vivemos distante de Deus, jogando a nossa vida na lata do lixo, desperdiçando tudo aquilo que o Pai nos deu de graça e com grande amor. O mundo tem luzes muito atraentes, muito convidativas, mas eu quero dizer a você que o pecado, ele é uma fraude. Ele promete vida, mas paga com a morte. Ele promete liberdade, mas ele escraviza. Ele promete felicidade, mas ele deixa um imenso vazio na alma. Eu quero dizer para você que o diabo, ele é um estelionatário. Ele promete a você uma vida cheia de encantos, mas no final disso tudo ele joga você no chiqueiro. Foi exatamente isso que ele fez com aquele jovem. Aquele jovem foi parar no chiqueiro, porque saiu da direção do pai para viver na direção dos prazeres desse mundo. A primeira consequência, então, a dissolução. E a segunda consequência, pastor, a degradação. Os versos 15 e 16 dizem assim: então procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda. Este o mandou à sua fazenda a fim de tratar dos porcos. Ali, com fome, ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Além de viver uma vida dissoluta, esse rapaz começa a viver uma vida de degradação. O passo seguinte da dissolução é a degradação.
O jovem ficou sozinho, ficou com fome, na lama, cuidando de porcos no chiqueiro, sendo tratado como o pior dos animais, porque nem a comida dos animais as pessoas lhe davam. O mundo, ele degrada. O pecado, ele degrada. Hoje é apenas uma olhada cheia de sensualidade, mas amanhã é uma vida rendida à impureza. Hoje é apenas um cigarro, um trago, uma dose, uma cheirada. Amanhã é uma escravidão cruel. Hoje é apenas uma festa, um show, uma madrugada. Amanhã é uma alma vazia, um coração seco, uma vida totalmente longe de Deus e sem alegria. E diante então, pastor, desse quadro todo, o que aconteceu? Só restou uma opção para esse jovem chamado filho pródigo, filho perdido. Só restou uma opção para aquele jovem que estava vivendo uma vida dissoluta e degradada: recomeçar. Recomeçar. Ele precisava de uma chance para recomeçar. E assim como aquele jovem teve uma chance para recomeçar a vida, você também está tendo nessa noite uma chance para recomeçar a sua vida, para dar um novo sentido à sua vida, para dar uma virada na sua vida, uma virada definitivamente. Então, o que é que aquele jovem fez que lhe permitiu a chance de recomeçar a vida? E o que é que você pode fazer nessa noite que vai lhe permitir ter a chance de recomeçar a vida? Em primeiro lugar, para ter uma chance para recomeçar, arrependa-se dos seus pecados. Você precisa reconhecer que é um pecador. Eu preciso reconhecer que sou um pecador. Se eu quero reconstruir a minha vida, eu preciso saber o que é que levou a minha vida aos escombros. Com certeza, aquilo que leva a minha vida aos escombros é algo que eu fiz. E eu preciso me arrepender dos meus pecados. Os versos 17 e 19 dizem assim: caindo em si, aquele jovem estava lá naquele chiqueiro. Mas em determinado momento ele disse: eu preciso recomeçar a minha vida. E o texto diz: caindo em si, ele pensou: quantos trabalhadores do meu pai... O pai não era pobre não, tá? Quantos trabalhadores do meu pai tem comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Vou voltar para a casa do meu pai e vou dizer: pai, pequei contra Deus e contra o Senhor e não mereço mais ser chamado de seu filho. Me aceite como um de seus trabalhadores. Aquele jovem reconheceu que não deveria ter saído da casa do pai. Aquele jovem reconheceu que sem o pai, o único lugar que sobra é chiqueiro. Quando esse jovem estava lá no fundo do poço, cuidando daqueles porcos, provavelmente sujo e com fome, ele caiu em si. Ele se arrependeu de tomar atitudes irresponsáveis. Naquele exato momento ele se lembra da casa do pai, e ele reconhece o seu estado de degradação. Naquele exato momento ele reconhece que até os empregados do seu pai tinham abundância de pão, tinham comida farta, e ele ali que era filho estava padecendo necessidades. Ele se arrepende, ele admite o seu fracasso, ele põe um ponto final na escalada da sua queda e toma a decisão de voltar para a casa do seu pai. É exatamente assim que acontece com a nossa vida. Deus trouxe você aqui nessa noite porque Ele é o pai que não suporta mais ver você onde você está. Deus trouxe você aqui nessa noite porque Ele já não aguenta mais ver um filho amado vivendo uma vida completamente distante dele. Mas Ele espera que você reconheça isso, que longe dele não dá para viver, que você errou no processo e que você precisa reconhecer que Ele é quem deve continuar sendo o Senhor da sua vida.
Em seu arrependimento, o jovem não faz exigência, mas faz penitência. Ele não se apresenta requerendo nada, mas ele se apresenta requerendo misericórdia. Ele não pensa mais em direitos, mas ele pensa apenas em servir. Que coisas! No começo, ele exigia os seus direitos, mas agora ele queria voltar para casa apenas como um dos empregados do seu pai. Quando a nossa vida está no fundo do poço, a gente se lembra exatamente que a gente não tem mais direito de nada. A gente tem vergonha de exigir alguma coisa, não é verdade? Quando a gente está lá no buraco, a única coisa que a gente quer é que alguém nos ajude, é que alguém estenda a mão. Mas isso quando a gente reconhece que a gente foi parar no buraco por nossa própria culpa. Mas esse jovem nos ensina uma outra lição. Para ter uma chance para recomeçar, decida voltar para os braços do pai. Ele disse assim, olha o que diz o texto: então saiu dali e voltou para a casa do pai. E quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai o avistou. E com muita pena do filho, correu e o abraçou e beijou. E o filho disse: pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, não mereço mais ser chamado de seu filho. Aquele jovem decidiu voltar para os braços do pai. Uma coisa às vezes é reconhecer o pecado, é reconhecer o erro, mas outra coisa é decidir consertar o erro. A primeira atitude dele, de fato, foi uma atitude louvável. Ele disse assim: eu errei, eu saí da casa do meu pai, eu não devia estar aqui nesse chiqueiro, eu tinha tudo do bom e do melhor, eu reconheço que eu errei. Mas ele podia, mesmo reconhecendo que estava errado, continuar lá na lama, continuar no chiqueiro. Mas ele disse assim: não, eu vou voltar para casa. Não importa a vergonha, não importa o que eu vou sofrer, ainda que seja como um empregado do meu pai, eu vou voltar para casa. Que coisa linda, que coisa linda. Deus trouxe você aqui para você voltar para os braços de quem você nunca deveria ter saído. Pastor, eu nunca fui de igreja. Você veio do céu, meu querido. Você, quando nasceu, você veio do céu. Deus disse: haja João, e houve João. Você veio do céu. Mas por causa das lutas da vida, por causa do pecado, você está vivendo longe da casa do Pai do céu. Mas hoje é o dia de você dizer assim: eu não devia ter saído, eu errei, mas eu quero voltar para os braços do Pai. Eu quero voltar para o braço de papai. O filho mais novo não somente se arrependeu da vida que vivia longe da casa do pai, mas ele decidiu, o texto diz que ele decidiu se levantar e voltar, entregando a sua vida novamente aos cuidados do seu pai. Infelizmente há muitas pessoas que se arrependem, mas não levantam e não tomam a decisão de entregar a sua vida para Jesus. Às vezes até reconhecem o seu pecado, mas não decidem entregar a vida para Jesus. Estou fazendo casa de paz e às vezes eu percebo isso, que às vezes a pessoa reconhece que está errado, reconhece o pecado. Pastor, você não é? Erro. Graças a Deus, mas estou na casa do pai, filho. Mas não quer voltar para os braços do pai. São pessoas que desejam, mas não se levantam. E eu quero dizer que hoje é a noite de você se levantar e de voltar para os braços do pai. Porque você não é o que você sente, mas você é aquilo que você faz. Agora é o tempo de se levantar, é o tempo de sair da sua terra distante e de correr de volta para os braços do pai. Muitas pessoas fracassam porque elas pensam assim: um dia eu vou mudar minha vida. Pastor, primeiro eu vou resolver todos os problemas que eu preciso resolver e depois eu vou para Jesus. Eu quero lhe dar uma sugestão. Vem para Jesus primeiro, porque com Jesus vai ficar mais fácil você resolver os problemas da sua vida. Porque Ele conhece você melhor do que você mesmo. Pastor, um dia eu vou sair desse buraco. Um dia eu vou deixar esse vício.
Um dia eu vou deixar esse pecado. Deixa eu dizer uma coisa para você, esse dia é hoje. Pela fé, esse dia é hoje. Oh, Deus, levante, entregue a sua vida para Jesus, esse dia é hoje. Esse é o dia que o Senhor fez para você se levantar e para você voltar para os braços do Pai. A palavra de Deus diz, olha, se você não ouvir a minha voz, você não deve endurecer o seu coração. E a voz de Deus está aqui nesse lugar, e está soando aos seus ouvidos e ao seu coração nessa noite. Porque Ele é um Pai que não suporta mais ver você como você está. E em terceiro e último lugar, para ter uma chance para recomeçar, receba o perdão do Pai. Que bom. Que esse Pai tem prazer em perdoar. Mas o Pai ordenou os empregados: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandália nos seus pés. Também tragam e matem o bezerro gordo. Vamos começar a festejar, porque este meu filho estava morto e viveu de novo. Estava perdido e foi achado. E começaram a festa. Hoje é dia de começar a festa. Hoje é dia de festa. O filho mais novo, ele é surpreendido pelo seu pai ao voltar para casa. Ele descobre que antes de buscar o pai já o procurava. Antes de encontrar o pai, foi o pai quem o encontrou. Antes de confessar ao pai o seu pecado, o pai já o havia abraçado e beijado. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Não é você que quer voltar para casa, é Deus que quer trazer você de volta para casa. A iniciativa da salvação, a iniciativa da redenção, a iniciativa da restauração, a iniciativa de uma vida nova não é da sua parte, mas a iniciativa é de Deus. E eu já disse isso aqui algumas vezes, que a Bíblia é um livro fantástico, porque de Gênesis a Apocalipse, eu leio a história de um Deus que continua correndo atrás dos seus filhos rebeldes, dos seus filhos que não querem nada com Ele, mas Ele não desiste, e assim como Ele não desiste, Ele trouxe você aqui nessa noite, porque Ele não desiste de você. Definitivamente Deus não desiste da sua vida. Antes que você o procure, Ele já o procura. Antes que você o busque, Ele já busca por você. E antes que você confesse o seu pecado, Ele já está pronto para abraçá-lo e beijá-lo. Que Deus fantástico. Percebam uma coisa nesse texto. Quando aquele filho estava lá na lama, ele disse assim: eu vou voltar para o meu pai e vou dizer: pai, pequei contra o Senhor, pequei contra Deus e contra o Senhor, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus empregados. Lembram disso? E aí ele voltou. Aquele filho voltou. Quando ele chegou perto do seu pai, ele realmente disse o que ele tinha para dizer: pai, pequei contra Deus e perante o Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho. Não, aí o pai disse assim: não, peraí, não precisa completar. Porque quem é filho nunca vai ser empregado. Quem é filho nunca vai ser escravo. Filho é filho. E aí o pai disse assim: depressa, depressa, corram, vamos restaurar a filiação desse menino. Querido, Deus fez você para ser filho amado e não para ser escravo na mão de Satanás. Eu preciso dizer isso para você. Ainda que seja duro, ainda que você ache o meu discurso duro demais, mas eu preciso dizer isso porque isso tem a ver com aquilo que você vai fazer nessa noite. Porque a Bíblia diz que aquele que crê em Jesus tem a vida eterna, mas aquele que não crê já está condenado. E Deus olha para você como filho amado, com expectativas de filho amado, para dizer a você: meu filho, eu trouxe você aqui porque eu quero que você volte para casa. Interessante que no texto aqui, no original, traz a ideia de que o pai beijou muito esse filho, beijou esse filho repetidas vezes.
Antes de terminar sua confissão, o pai já havia ordenado que ele seria honrado com roupas novas. Recebido o quê? Como autoridade de filho. Roupas novas, a gente dá para filho. Mas presenteado com um anel no dedo. Autoridade de filho. Mas olha que coisa linda. Declarado um homem livre, com sandálias nos pés. Quem andava descalço era o escravo. O filho tinha sandália. Queridos, Deus hoje tem uma roupa nova para você. Um anel novo. E uma sandália nova. Por que você quer continuar na lama? Sujo. E mais. O novilho cevado, cuidadosamente tratado e preparado para uma ocasião especial de celebração, foi imolado. Eu comi churrasco sexta, churrasco hoje na igreja, ainda tive que comer uns pedacinhos de churrasco lá na casa do Rafael. E deve ter agarrado aí uns pedaços aqui no aparelho, né? Aquele pai falou assim: eu vou dar um churrascão, que não... Pegou o melhor bezerro. Gordinho, cevadinho. É esse aqui. Esse aqui que é para festa. E eles começaram a festejar a volta do filho. E é exatamente isso que Deus faz. Quando você volta para os seus braços, Ele dá uma festa. A Bíblia diz que há alegria no céu, há festa no céu, há regozijo no céu, quando alguém volta para a casa do Pai. Na festa em que começaram a regozijar-se, o filho mais jovem achou algo do prazer sólido que procurara em vão no país distante. O que ele achou, pastor? Alegria, satisfação, abundância. Tudo que ele saiu de casa achando que iria receber, ele só recebeu quando ele voltou para casa. Tudo que você acha que você vai receber no mundo aí, quero te dizer uma coisa: você só consegue receber em Deus, porque a Bíblia diz que nele há vida abundante. Jesus disse: olha, o ladrão veio senão para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida com abundância. Não é vida com escassez, é vida com abundância, vida com qualidade de vida eterna. Saiba uma coisa, meu querido: Deus tem pressa em perdoar você. Ele se deleita na misericórdia. O filho encontrou nos braços do pai o carinho, o afago e o perdão. A casa do pai foi preparada, uma festa na terra e no céu começou a acontecer por causa da sua volta. Não importa quão longe você tenha ido, sempre haverá uma festa preparada para a sua volta. Não importa o que você fez, não importa quem você seja, não importa qual seja o lugar mais distante que você tenha ido, o poço mais fundo que você tenha entrado, há uma festa preparada para a sua volta, e hoje é o dia da gente comemorar. Meu Deus! É tempo, meu querido, de você abraçar a chance que Deus está te dando para recomeçar a vida. Para ter uma chance para recomeçar, arrependa-se dos seus pecados. Decida voltar para os braços do Pai e receba o perdão do Pai. A Bíblia diz que quem abraça a chance de recomeçar, entregando a vida para Jesus, torna-se uma nova criatura. Paulo, escrevendo aos Coríntios, disse o seguinte: assim que se alguém está em Cristo, assim que se alguém voltou para a casa do Pai, nova criatura é. Numa outra tradução mais próxima do original diz assim, que é nova criação.
Olha só que coisa. As coisas velhas já passaram. Aleluia. Eis que surgiram coisas novas. Eis que tudo se fez novo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus é o Deus de coisas novas. A sua palavra diz que Ele faz novas todas as coisas. E como Ele faz novas todas as coisas, Deus quer fazer da sua vida uma vida nova a partir de hoje. Porque Ele o ama. Ele o ama incondicionalmente. Você não precisa fazer nada para Deus amá-lo mais ou menos. Ele simplesmente o ama. Com amor incondicional. Ele é um pai amoroso. Que espera com festa o regresso dos seus filhos perdidos. O regresso dos seus filhos pródigos. Eu poderia pedir a algumas pessoas aqui que ficassem em pé, para dizer assim: eu era assim, mas depois que me encontrei com Jesus, a minha vida é nova. Poderia pedir a muitas pessoas aqui, mas hoje é com você que Deus está falando. Hoje é com você. Deus ama você. Deus chama tanto, tanto, que Ele está aqui de braços abertos, esperando você chegar. E eu queria convidar você. Aleluia. O Espírito de Deus já está trabalhando nesse lugar. Aleluia. Eu queria convidar você a ficar em pé. Nós vamos adorar ao Senhor com essa canção, que diz que Deus ama, e ama incondicionalmente. Mesmo sendo um pecador, Deus ama você.